e fala também sobre o Palmeiras, que colocou um ponto final às especulações envolvendo o volante Hércules do Fortaleza. Além das últimas do mercado, tem muita coisa super interessante. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora falar sobre James Rodrigues, a grande notícia da quinta-feira, da conta do colombiano, 31 anos de idade. Ele teve seu contrato com o Olympiacos encerrado nessa quinta. Coisa absolutamente surpreendente, porque o contrato que se encerraria em junho, havia uma previsão de prorrogação do contrato de forma automática. Os números dele são bons, 23 partidas, 5 gols e 6 assistências. A imprensa lá na Grécia tratava essa extensão do vínculo como algo natural, algo automático. Só que alguma coisa aconteceu durante o último fim de semana. O Olympiacos acabou perdendo para o Panathinaikos num clássico grego, derrota por 2-0, e o James foi substituído no intervalo. A especulação é de que ele não gostou de ser substituído, arranjou uma confusão e o Olympiacos decidiu por rescindir o contrato, ou seja, o colombiano está livre para acertar com quem bem quiser. O primeiro clube brasileiro a manifestar a intenção de contratá-lo agora é um velho conhecido do próprio James, o Botafogo, que já havia feito uma investida antes dele se mudar para a Grécia. O John Textor já autorizou o André Mazzucco para tentar estabelecer conexões e avançar na tentativa de contratar o James. Vale a lembrança de que, independentemente do clube brasileiro que ele possa vir a escolher, só vai poder ser contratado e inscrito a partir de 3 de julho. A janela de inscrições para atletas que vêm do exterior já está fechada. Em outros tempos, o Palmeiras e o Flamengo também tiveram seu nome vinculado ao do James Rodrigues. Prometo ficar de olho nessa história e conversar com dirigentes do Flamengo e do Palmeiras e também com outros clubes para saber se o James pode vir parar no futebol brasileiro. Preciso te atualizar sobre Hércules. Tenho contado que o volante do Fortaleza pode deixar o Leão do Pici. O próprio presidente do Fortaleza já deu sinais de que topa fazer negócio desde que alguém banque 20 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. Palmeiras, Flamengo e Vasco surgiram como os principais interessados. E o nome do Palmeiras, inclusive, foi revelado pelo próprio atleta. O Hércules deu uma entrevista recente na saída do gramado contando que o seu empresário havia dito que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo. Fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do Palmeiras se o Hércules pode ser contratado ainda nessa janela de inscrições. O fato de ter disputado o campeonato estadual lá do Campeonato Cearense permitiria a ele que se mudasse para o Palmeiras, ou para o Flamengo, ou para o Vasco, até o dia 20, ou seja, mais uma semana para que existisse essa negociação. Mas minha fonte no Palmeiras assegurou que o Hércules não será contratado nessa janela em hipótese alguma. Ela foi além, afirmando que o nome do volante não faz parte dos planos do Palmeiras. Ainda que o jogador tenha citado seu empresário e conversas com o Verdão, o Palmeiras desmente a informação e diz que se ele se mudar do Fortaleza para outro clube, vai ou para o Vasco ou para o Flamengo, mas para o Palmeiras definitivamente não vai. Você também soube, através de um vídeo no canal do Nicola, na manhã dessa quinta-feira, que o Abel Ferreira descartou a contratação do Luan do São Paulo. O Abel afirmou que enquanto ele for técnico do Verdão, o Luan não será contratado pelo Palmeiras. E você ainda espera por reforços do Verdão e do seu time no coração? Usa o espaço para comentário, para opinar, não esqueça de deixar like, de compartilhar o vídeo. Boa noite, Nicola. Palmeiras quer ainda o Alan ou outro volante? O elenco tá fraco, like número 8. Eric, deixa eu já começar com uma informação, contei no vídeo da tarde, mas aí depois vocês assistem o vídeo da tarde, mas quem tá aqui já fica sabendo em primeira mão. O nome do Hércules, que é um volante do Fortaleza, 22 anos de idade, bom jogador. O Hércules havia dado uma entrevista recentemente afirmando que foi procurado pelo Palmeiras, que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo. O empresário que tinha contado para ele, ele acabou reproduzindo essa informação. Eu mandei mensagem hoje à tarde para uma fonte minha lá no Palmeiras e perguntei exatamente sobre isso. Falei assim, e aí, como é que está essa história do Hércules no Palmeiras? Tem alguma chance? E a pessoa respondeu, Nicola, não será contratado nessa janela em hipótese alguma. A gente nem discute contratação do Hércules nesse momento, tá? Então, são dois volantes que a gente pode descartar.
Um de forma definitiva, o Luan do São Paulo, ontem, depois da vitória por 4-2 contra o Tombense, o Abel Ferreira falou que enquanto ele for técnico do Palmeiras, o Luan não será contratado, e essa que eu estou contando para vocês em primeira mão. O Palmeiras, apesar da especulação criada pelo próprio jogador, o Palmeiras está fora da disputa pelo Hércules. Vasco e Flamengo hoje surgem como os interessados, e pelo que eu senti no Fortaleza, há a intenção de negociá-lo ainda nessa janela de transferência, janela que se encerra em uma semana, tá bom? O Bruno Souza, o Luan renova ou vai mesmo para o Palmeiras? Então, para o Palmeiras a gente pode descartar. A frase do Abel é bem forte. Eu vou até ler a frase do Abel, só para vocês entenderem, né? O Abel disse o seguinte sobre a chance de o... Quer ver? Deixa eu colocar Abel Ferreira. Vamos lá. Abel Ferreira. Rony não é mais uma baixa, não. Peraí. Não, 121 já foi. Mas a frase é algo como... Deixa eu pôr Lua. Ele disse assim, ó, enquanto eu for o técnico do Palmeiras, o Luan... Aqui, achei. O Palmeiras não quer o Luan. Ele não vai pular o muro enquanto eu for o treinador. Pular o muro é uma expressão usada, porque os CTs do São Paulo e do Palmeiras, são separados só por um muro, tá? E aí ele completa. É um jogador que eu lembro que jogamos na época do Crespo e fez marcação individual no Veiga, o jogo todo. Lembro muito. Mas é tudo mentira que ele pode vir, tá? Então, dá para descartar essa possibilidade aí. E seguimos por aqui. Deixa eu ver o que mais temos de perguntas, dúvidas e sugestões para vocês. Fernando Cavalheiro Maciel. Nicola, descobriu que tem no Querétaro do México para o Verdão ter gastado 2 milhões para preferência de compra de jogador. Acho que foi você quem me mandou essa missão, né? Aí eu entrei em contato com o pessoal do Palmeiras. Então tem algumas explicações. O Palmeiras fez a promessa de pagamento de 2 milhões de forma parcelada. A primeira coisa que a pessoa me contou foi, Nicola, não é que o Palmeiras já gastou 2 milhões, isso vai ser feito de forma parcelada. E em troca, o Palmeiras conseguiu do Querétaro a preferência de compra de 2 ou mais jogadores. A pessoa não quis nem confirmar a quantidade de jogadores, tá? Mas é de no mínimo 2 jogadores. Aí, o que eu fiz? Aí eu falei, me conta os nomes. A pessoa falou, não posso contar nome. Porque se eu falar, você vai publicar, e se você publicar, vai chamar a atenção de outros clubes e pode ter de acelerar um processo que o Palmeiras, nesse momento, não queria acelerar. Aí, só para fazer o contexto da explicação toda. A pessoa disse que o Palmeiras, hoje, tem um departamento de análise de mercado. Que esse departamento é que havia sugerido o Flaco Lopes, ninguém sabia, mas o Palmeiras, antes de comprar o Flaco Lopes, já havia adquirido a opção de compra dele, porque entendia que o Flaco mais cedo ou mais tarde estouraria, tinha propostas de fora, né? Pois bem, sobre os jogadores do Querétaro, a pessoa não abriu quais são os jogadores que o Palmeiras comprou opção. Eu achei meio esquisita essa história, tá? De opção de compra de um time mexicano. Mas fui buscar os jogadores sul-americanos que pertencem ao Querétaro. Não imagino que o Palmeiras vá ter opção de compra de jogador mexicano. Não é natural que a gente tenha mexicano por aqui, até porque o mercado lá para os mexicanos é bem bom. Sul-americanos tem Manuel Duarte, volante de 21 anos, argentino, reserva. Kevin Balanta, volante de 25 anos, colombiano, esse é titular. Eu acho que esse é um dos caras que o Palmeiras monitora. Já jogou no Tijuana e era do Deportivo Cali. Christian Rivera, volante de 27 anos de idade, já é um pouquinho mais velho. Não sei se seria esse. José Suniga, atacante de 28 anos, colombiano, chegou nessa temporada. Até por ter chegado nessa temporada, não dá para ser ele, porque o Palmeiras havia adquirido a preferência no ano passado. E o Jonathan Perlaza, esse atacante tem 25 anos, é equatoriano. Ele estava emprestado pelo Querétaro no ano passado ao Barcelona de Guayaquil. Teve emprestado por 2 temporadas. Então, assim, não é informação. A informação é que o Palmeiras adquiriu, pagou esses 2 milhões de reais para ter preferência de compra de 2 atletas. A impressão que eu tenho é de que um é o Kevin Balanta, que é volante, numa posição que o Palmeiras busca já há algum tempo. O outro, o Jonathan Perlaza, atacante de lado de campo, é outra opção, outra posição que o Palmeiras busca há algum tempo, tá?